Olá, turma, tudo bem? Como vão vocês? Estou aqui para mais uma videoaula para a disciplina de ciências. Nós vamos dar continuidade ao ciclo da água na natureza. Isso mesmo, o nosso tema continua sendo a água. Nós estamos no final da nossa apostila. Este conteúdo faz parte das páginas 130 a 141. Então, meus queridos, vai ser uma videoaula que vai falar dos últimos tópicos da apostila, como a professora disse, e que fala, sobre a água, tá bom? Vamos lá? O ciclo hidrológico. A movimentação da água na Terra depende bastante do ciclo hidrológico. Isto é, a água repete seu ciclo como se caminhasse da superfície da Terra, passando pela atmosfera e voltando novamente a cair no nosso planeta. Bom, aqui não tem segredo, Nós estamos falando do ciclo da água. O ciclo da água, que é uma coisa que se repete, tá? A água, pessoal, é sinônimo na nossa vida, na vida dos animais, na vida das plantas, Nós temos que buscar o equilíbrio dela, tanto a falta quanto o excesso. Essa movimentação vai passar fazendo todo esse movimento pela atmosfera e volta para o solo, tá? A água cai em forma de chuva. Essa água que cai é a mesma que evaporou, condensou na forma de nuvens e voltou à terra. Daí, então, a importância de usar a água com responsabilidade. Por isso, essa importância desse cuidado. A falta e o excesso, nós temos que achar o equilíbrio, não é? Procurando a conservação da água em boas condições, evitando assim a poluição dos ambientes, ok? Então aqui, esse slide, ele está falando do ciclo, do seu funcionamento, como nós falamos já desde a primeira videoaula, quando nós entramos no tema sobre água, ok? As enchentes nas cidades. Este assunto não é tão desconhecido nosso, não é mesmo? As inundações ocorrem em muitos lugares. Nas cidades, um dos motivos é o acúmulo de lixo lançado no ambiente. As águas das enchentes causam sérios prejuízos às cidades. As inundações ocorrem em vários lugares, nós sabemos o quão é importante esse cuidado com essa parte na cidade. O lixo lançado no ambiente é muito prejudicial, chega ao ponto de acontecer o que acontece aí nas imagens que vocês estão vendo, as enchentes, é isso mesmo. Por quê? Porque aquele lixo que é jogado no ambiente, uma hora de uma chuva, esse lixo vai ficar acumulado em um determinado lugar onde seria o espaço para a água escorrer. Mas isso não acontece devido à quantidade de lixo. Aí acontece o prejuízo. Por quê? Porque vem a enchente causando prejuízo à cidade, danificando ruas, casas, a vegetação, enfim, muitos prejuízos, tá? Em locais asfaltados e cimentados, a água da chuva não se infiltra no solo.
Se o escoamento para os rios e as galerias fluviais for difícil, a chuva provoca as enchentes nas ruas e avenidas das cidades, tá? Então foi isso que a Pro explicou. Se não tem esse escoamento, esse espaço para essa galeria para onde tem que entrar água, se isso for dificultado, aí vem a enchente, tá? Isso é o que causa acontecendo o acúmulo de lixo, ok? A chuva e o ambiente. As condições do clima de um lugar são resultado da combinação de uma variedade de fatores. A temperatura, a umidade do ar, de água. As quantidades variáveis desses componentes produzem os diferentes sistemas climáticos presentes na Terra. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte: há uma variação muito grande desses componentes que formam o clima, tá? A temperatura, a umidade do ar, a umidade da água, né? Essa combinação vai resultar ao clima, certo? E acontece que em determinados lugares nós encontramos a seca, nós encontramos lugares em que os animais necessitam da água, nós encontramos lugares em que a plantação precisa da água. Tanto a criação de animais quanto o cultivo das plantas são bastante afetados pela ocorrência de chuvas ao longo do ano. Então, em determinado lugar, isso varia bastante a quantidade de chuva, ou é muito ou é pouco, tá? E a falta de chuva diminui o nível da água das represas. Então, é aqui que entra essa parte que a Pro está explicando dessa variação. Escassez de chuva ou muita chuva, tá? A água e as plantas. As plantas necessitam da água para todos os processos que realizam, pois, entre outras funções, é ela quem transporta substâncias. A água que circula pela planta volta à atmosfera na forma de vapor de água durante o processo de transpiração, esse processo que a planta realiza, tá? As plantas são compostas, pessoal, de 90% de água, você sabia? Toda essa água transportada, ela vai passando em toda a estrutura da planta e de uma maneira contínua, sem parar. É assim que ela mantém os processos vitais de trabalho da planta. A falta de água na planta diminui o crescimento de suas folhas. Então, quando nós falamos que a água ela faz esse transporte contínuo, mantendo esse processo da planta, é porque primeiramente a raiz vai receber a água, depois a água é levada para o caule, os vasos do caule vão transportar a água até as plantas, até as folhas. Nas folhas, a água é usada para produzir alimento por meio da fotossíntese, que é como a planta respira. Na transpiração, como a imagem mostra, a água evapora de dentro das folhas e passa para o ar, e esse vapor do ar se condensa e forma as nuvens. Quando há a precipitação, a água é devolvida para o solo e isso retoma, certo? Muito bem, meus queridos. Como a Pro disse a vocês, é um assunto contínuo, né? Que continuou a água. É muito importante que você faça a leitura da sua apostila, grifando partes importantes, anotando as suas dúvidas. Se você quiser, assista novamente a videoaula seguindo com a apostila das páginas que a Pro passou para vocês. Não se esqueça de anotar as suas dúvidas, tá? Eu vou aguardar você
até a nossa aula online. Este conteúdo é para o conteúdo de ciências de amanhã. Pois é, nós vamos ter excepcionalmente essa semana uma aula a mais de ciências para abranger mais este conteúdo sobre água. E para você que me assistiu à videoaula, eu quero que você apresente uma plantinha que você tenha na sua casa. Você tem? Se você tem, você vai apresentar. Se você não tem, você vai fazer o desenho para a professora e mostrar na online. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.